eu cada vez tenho estado cada vez menos a querer aparecer, né? Nomeadamente aparecer para falar do turismo, porque desde 2003 que eu tenho estado sucessivamente a massacrar o povo cabo-verdiano com a minha visão, o meu ponto de vista sobre o turismo. E pouca coisa mudou desde 2003. Né? Eu me lembro, portanto, em 2003, quando fiz o primeiro mestrado sobre a gestão de hotelaria e turismo, escolhi como tema a problemática de desenvolvimento do turismo na Ilha de Santiago. Porquê? Porque em 99, quando estava no IFP, fui convidado pelo Grupo Oasis para ser diretor-geral do Hotel Praia Mar. Cheguei no Hotel Praia Mar com uma ideia diferente, né? Eu disse, não estou a gostar muito daquilo que estávamos a oferecer ao turista. Chegava no pequeno almoço, encontrava cornflakes, encontrava tudo que o europeu normalmente consome no seu dia a dia. Disse, eu acho que podemos fazer algo diferente. Então, não vou introduzir um pequeno almoço alternativo, que era um pequeno almoço cabo-verdiano, né? Cachupa, cuscuz, filhose, camoca, tudo no pequeno almoço. Como alternativa ao pequeno almoço que eu encontrei lá. E aquilo teve um impacto interessante. E o maior impacto que teve foi, uns meses atrás, estive no Oasis Salinas Sil, no Sal, e vi que justamente esse pequeno almoço introduzido em 99 e agora estão a oferecer no Salinas Sil. E fico contente por ter essa coragem para introduzir isso. Também eu disse, pá, o hotel estava muito virado para o turista, disse que era um hotel também virado para a população local. Então comecei a introduzir a cultura dentro do hotel Oasis Praia Mar e organizar um conjunto de espetáculos musicais à beira da piscina. Trouxemos Sara Tavares, Tito Paris, Tabanca Jazz, um conjunto de artistas de renome para dar um show, oferecer ao turista gratuitamente, mas também convidar os nossos para estarem presentes. Então levar essa cultura e contagiar o turista com aquilo que temos de melhor para oferecer. E a partir daí comecei a ter um sonho, né? E a propor algo diferente para o nosso turismo e criei um slogan por um turismo diferente. E em 2006, com os meus familiares, abrimos o Hotel Prestígio na Somália e o slogan foi Hotel Prestígio por um turismo diferente. E criamos, paralelamente, um produto que, para mim, é um produto estratégico para Cabo Verde, que eu chamei de CAT, Centros de Acolhimentos Turísticos, que são centros que eu idealizei que podíamos desenvolver junto da população local e nós identificamos em Santiago 5 centros que podíamos construir e esses centros seriam explorados pela população local. Que ofereciam gastronomia local, ofereciam cultura local e os operadores turísticos faziam excursão para esses centros. E havia um contágio direto da população local com o turista. E esses centros, para mim, para Santiago, é estratégico e fundamental. Em 2000, não assinamos um protocolo Natura com a Câmara de Santa Catarina, com os operadores de Santiago, para implementarmos esse centro. Não foi avante. Em 2015, introduzi esse projeto no Fundo de Turismo, disseram, isto é estratégico para Cabo Verde, não foi avante. Mais tarde, surgiu em Santo Antão o projeto Raízes, com mais ou menos a mesma característica. Aquilo foi avante, foi premiado, foi financiado.
já estou na segunda ou terceira geração e tive até com o Leão Lopes, disse agora vamos exportar isso para as outras ilhas, para a Ilha Brava, estamos a exportar para São Tomé e para os outros países. Eu disse, eu disse, por que não Santiago? Desde 99 que andamos a promover isso. Em 2003, quando fiz essa tese sobre problemática do desenvolvimento do turismo em Santiago, a conclusão que chegamos, não fui eu que cheguei, o estudo que apontou para isso, toda a gente que fez a intervenção no estudo disse que Santiago era o destino mais completo de Cabo Verde, porque é a única ilha que pode oferecer tudo. Não fui eu que disse. O estudo é que disse. Os turistas, os operadores, todos que foram inscritos disseram isso. Que é um gigante do município. Então, desde 2003 que eu ando a promover isso. Eu até acho que eu tornei uma pessoa não grata, de tanto falar por um turismo diferente. É por isso que eu disse que cada vez quero falar menos sobre o turismo, porque é tempo suficiente. São 22 anos, é tempo suficiente. Se a minha palavra tivesse eco, para ter eco, não estou a ter eco. E essa apresentação que eu vou fazer vai mostrar isso. É por isso que eu queria que toda a gente despisse, portanto, um pouco o problema que temos em Cabo Verde, que é materializar tudo para pensarmos em Cabo Verde. É isso que eu tenho estado a falar ao longo do tempo. O meu discurso não tem nada a ver com nenhum partido, mas tem a ver com uma análise científica feita e posta à disposição de todos. Cada um pode utilizar como bem entender. E porque eu acho que Cabo Verde precisa de consensos, esse consenso, portanto, tem que ser um consenso partidário, tem que ser suprapartidário. É nessa perspectiva que proponho essa apresentação, que eu procuro que seja breve, para nós refletirmos um pouco o que é que aconteceu com o turismo em Cabo Verde durante os últimos 50 anos e prever um pouco aquilo que poderá ser os próximos 50 anos. E, rapidamente, podemos começar por ver os diferentes tópicos que eu estava aqui a propor, falar um pouco da competitividade turística cabo-verdiana, a seguir a sustentabilidade, depois a passagem do velho para o novo turismo e depois por um turismo diferente, que é a minha proposta de 20 anos. E nós estamos a ver aqui uma amostra daquilo que Cabo Verde já é, em termos de turismo. E estive ontem em São Vicente, fiquei encantado com aquilo que eu vi. E, de facto, uma ilha que está-se a tornar atrativa para a atração do turismo e pode estar aí um futuro interessante para o turismo cabo-verdiano a despertar. E nós, de facto, devemos ter sempre em mente essa premissa de Friedman, que diz que o caráter de uma nação, em grande medida, é determinado pela geografia, né? Essa geografia em termos físicos, individuais, comunitários, portanto, tal como a relação entre as nações. Cabo Verde, sendo um pequeno estado isolado, eu na minha tese acrescentei mais algumas características que tornam Cabo Verde um país único, né? Arquipelágico, relativamente isolado no Atlântico Médio. Portanto, é um país único, que tem um desafio enorme, né? Um desafio enorme para se tornar um país desenvolvido, para induzir o seu processo de desenvolvimento. Porquê? Eu tenho dito isso também, que eu acho que não é simpático, mas o meu compromisso com Cabo Verde obriga-me a dizer que Cabo Verde fez um caminho brilhante durante os últimos 50 anos.
nós estamos numa situação em que temos de romper com quase tudo para continuar a induzir o desenvolvimento nos próximos 50. Principalmente a nível setorial. É a minha visão. Né? Eu acho que todos os nossos setores precisam de um upgrade enorme, de uma revolução. Eu diria revolução azul, revolução verde, revolução, quase todos os setores, para os próximos 50 anos. Essa revolução apela à participação de todos os governantes. Em primeiro lugar, porque exige um consenso. Em segundo lugar, porque nós brasileiros somos muito poucos. Então temos que ir buscar o triplo da nossa população, segundo as estimativas está lá fora. Então esse juntamão, que eu acho que pode levar Cabo Verde para um país que nós queremos. Eu muitas vezes a brincar, mas a sério. Eu digo, se Cabo Verde de facto utilizar todos os seus recursos endógenos, nomeadamente o homem cabo-verdiano, o país na diáspora, os recursos que antes eram críticos, que agora são estratégicos, nomeadamente o sol, o mar, o vento, e sem dúvida o homem cabo-verdiano, Cabo Verde de repente pode se transformar numa superpotência. Porque Cabo Verde é o país do mundo que tem maior, um dos países que tem maior zona económica exclusiva. 99,5% de Cabo Verde é mar. Então nós não podemos, de facto, nos intimidar pela nossa geografia. Estamos num lugar estratégico, localização geoestratégica a nível mundial. Temos só 365 dias por ano. Portanto, todo o mundo está à procura pelas energias renováveis. Nós temos. Agora, essa mudança daquilo que foi tradicional até agora para um novo paradigma é preciso muito trabalho. E quando digo muito trabalho, toda a gente diz que eu estou a atacar a política, não. Eu estou a atacar a ciência, onde eu faço parte, e eu acho que nós não temos estado a cumprir o nosso papel. Por culpa nossa e por culpa alheia, mas eu prefiro assumir a culpa nossa. Temos de assumir o nosso papel. A ciência tem que andar à frente. Servir de farol e mostrar o caminho. E a política fazer as várias opções que a ciência deixa em aberto. Esse trabalho que nós temos que fazer e acabar com a dicotomia ciência-política. Isso faz um mal enorme a Cabo Verde. Então, rapidamente, eu queria concentrar a minha apresentação em dois aspectos: competitividade e sustentabilidade. Houve uma mudança no conceito de competitividade, que eu acho que essa mudança não chegou a Cabo Verde. E não chegou a muitas paragens também no mundo, porque antes entendia-se que competitividade era vender mais e melhor que o concorrente. Mas houve uma pequena alteração nesta designação, portanto, nesta definição de competitividade que António Romão, um professor nosso, o Miseri, que introduziu, que eu achei que foi fundamental. Ele diz: para sermos competitivos, não basta vender mais e melhor que o concorrente. O resultado dessa venda tem que servir para criar bem-estar à população atual e à população vindoura. Só assim que somos competitivos. Esta é uma mudança radical no conceito de competitividade. Por quê? Porque ele fez um link entre a competitividade e a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é garantir o desenvolvimento de hoje, mas sem pôr em causa o desenvolvimento da manhã. É defender quem não está cá. É defender a geração vindoura. É defender quem não tem voz, quem não pode votar. Mas tem que ser defendido agora. Isso é a sustentabilidade. Então, quando António Romão faz essa ligação, diz que não há competitividade sem sustentabilidade. E
a minha apresentação vai mostrar isso. Eu comecei por há várias dimensões da competitividade, nomeadamente a competitividade do país, o que é necessário para um país ser competitivo. 10 fatores que o António Romão fez a referência, nomeadamente a questão ambiental, dotação de recursos, aí o grande desafio de Cabo Verde para descobrir novos recursos estratégicos e explorar. A qualificação humana, o domínio da tecnologia, mas a tecnologia de uma base nacional. A capacidade de inovação, a capacidade para nós acrescentarmos valor. Não basta importar, revender, mas temos que criar valor, o VAD, que é valor acrescentado bruto, que é a diferença, no fundo, entre aquilo que nós produzimos e aquilo que nós consumimos. Portanto, temos que acrescentar valor e infraestruturar o país, mas dois aspectos que eu deixei para o fim são fundamentais, que é um planeamento integrado do país e um equilíbrio regional. Um país só pode ser desenvolvido se de facto for equilibrado em termos regionais. Então são grandes desafios que António Romão nos deixou. Há competitividade setorial, que pode ser a nível do turismo, e há competitividade empresarial, porque ele diz que não há país competitivo se não tiver empresas competitivas. Assim como também não existem empresas competitivas se não estiverem inseridas em países competitivos. Tem que haver uma ligação umbilical entre a competitividade empresarial e competitividade do país. Cabo Verde apostou fortemente no turismo desde 91, fortemente, porque antes disso Cabo Verde e turismo era visto um bocado com desconfiança, talvez até como persona não grata, pelos seus efeitos maléficos, porque o turismo não traz só benefícios, traz benefícios também. Então, às vezes, estrategicamente é preferível pôr o turismo longe da população para não ter aquele efeito contágio maléfico, né? E escolheu-se a Ilha do Sal, que é a sua infraestrutura, e aeroporto internacional, e desenvolveu-se o turismo sol e praia. Mas nós, por essa dinâmica, acabamos por confundir o turismo com sol e praia. E pensou-se que o turismo é sol e praia. 30 e tal anos depois ainda não conseguimos nos libertar desse erro de concepção inicial. E ficamos só ligados a um produto tradicional de sol e praia. E o novo governo também, com as plataformas onde o turismo está lá inserido e outros setores, e que nos apela, portanto, para refletirmos seriamente sobre os recursos estratégicos que podem acompanhar essa nova dinâmica. Então nós estamos a ver o que aconteceu com o turismo em Cabo Verde desde 91, que eu considero que é o startup do turismo Cabo Verde. Nós passamos de 20 mil turistas em 1991 para 1.200.000. 50 anos ou 30 anos depois. Um crescimento exponencial, o que demonstra claramente a capacidade competitiva de Cabo Verde para atrair investidores, para atrair turistas e para se tornar, de facto, um destino de referência a nível global. E aparece muitas vezes em muitos países como o principal destino de férias, portanto, nomeadamente em Portugal. E estamos a ver essa quebra que nós tivemos com o Covid, mas uma recuperação quase instantânea, que mostra que há uma capacidade endógena para nós atrairmos. Agora, eu acho que essa capacidade, eu tenho defendido sempre, desde o meu tempo com o Vítor Firado, do Cabo Verde Investimento, que Cabo Verde tem capacidade de ter força institucional. Aquilo que os nossos parceiros, as instituições financeiras internacionais dizem, vocês têm que ter instituições fortes, têm que adotar políticas corretas. Eu acho que
essas instituições fortes têm que ter o interesse local em primeiro lugar. Temos que ter capacidade para negociar com essas instituições e dizer o interesse tem que ser local. Eu acho que o governo já tem capacidade para isso. Eu digo isso porque tive uma experiência própria. Quando estava no IFP, eu era coordenador do projeto do Banco Mundial, chegámos do Banco Mundial, eles deram-nos um programa de aprendizagem, e tínhamos que dar subsídio aos formandos para poderem estudar. E nós não estávamos a ter procura suficiente, mesmo para dar bolsa aos estudantes. Chegamos no Banco Mundial e disseram: epá, essa lógica não dá. A nossa lógica cá é utilizador-pagador. Os estudantes têm que pagar. Eu disse: isso não funciona. Em Cabo Verde não funciona. Nós estamos a pagar a bolsa, não temos alunos. Como é que vamos obrigar os alunos a pagar para irem à formação? Eles disseram: tem que ser. Eu não tive força política suficiente para contrariar o Banco Mundial. A minha ministra da altura não teve força suficiente também. E fui ao vice-primeiro-ministro natural, o Alberto, disse: senhor vice-primeiro-ministro, vá lá falar com essa gente, porque isso não resulta. Isso não se adapta à nossa realidade. Ele foi lá e conseguiu inverter a lógica. E demos um período de transição para começarmos a cobrar. Portanto, essa capacidade institucional eu acho que temos que ter. Que é para obrigar as instituições internacionais a adaptarem a nossa filosofia local, ao nosso interesse. É negociável, claro, mas eu acho que é possível. Cabo Verde já tem força para isso. Eu digo isso também com os nossos investidores. Para isso, é muito importante aquilo que eu tenho dito já há muitos anos, que temos que planear. O planeamento eu acho que é um grande problema de Cabo Verde. E às vezes digo, as pessoas ficam com alguma reserva quando digo: epá, nós escolhemos o turismo como setor estratégico, mas ainda não temos o planeamento estratégico do turismo. 50 anos depois. As pessoas, eu já disse isso mesmo, a pessoa que fez o planeamento, o plano estratégico. Mas por que não temos um planeamento estratégico? Eu fiz 10 perguntas ao planeador, ele não conseguiu me responder. Quais são os nossos recursos estratégicos a nível do turismo? Em que ilha está? Qual é o papel de cada ilha no turismo em Cabo Verde? Qual é o papel do investidor nacional? Um conjunto de qual é a capacidade de carga? Quantos turistas cada ilha pode suportar? Não conseguimos responder. Por isso temos um planeamento estratégico. Qual é a relação do turismo com os setores? Não conseguimos responder. Portanto, são questões que eu acho que nós descomplexadamente temos que discutir e ver a solução. Vimos que o turismo, de fato, tem esse potencial. Passou de 0,7% para 25% da nossa riqueza nacional. Diretamente, indiretamente, estima-se que pode ser mais de 50%. Então, nós temos, de fato, um potencial enorme com o nosso turismo. Aí, essa proposta, mas turismo cultural, país fortíssimo em termos de turismo cultural, ecoturismo. Nós temos um vulcão ativo que pode ser, portanto, um impulsionador fortíssimo do turismo. Temos a nossa diáspora que só por si, o ministro de Comunidades disse há tempos que nós não somos 500 mil, somos 2 milhões. Quer dizer que 3 vezes mais a população cabo-verdiana está lá fora. Que tal nós criarmos, de fato, uma dinâmica de encantamento dos nossos imigrantes para poderem vir? Só isso nos dá quase 2 milhões de turistas. Portanto, temos, de fato, uma oportunidade ímpar para nós desenvolvermos um turismo diferente. Como este momento é um momento para nós desenvolvermos esse produto, eu deixo apenas alguns sinais, agradecendo muito a vossa paciência para aquilo que nós podemos fazer. Esta é uma mensagem da Lura que diz que, de facto, Cabo Verde é um país de géneros, um país que temos vontade de ficar no dia que temos que ir.
E quando formos, temos vontade de voltar. Portanto, é um país de contradição. Eu acho que nessa contradição está o nosso ouro. Obrigado pela vossa atenção.